Programação para toda a família. Diversão, cultura, informação culinária e muito mais. Acesse pelo YouTube e Facebook. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Muito boa noite a você que nos assiste. Sob patrocínio da RB Marketing Político, nos estúdios da Cidade Ativa Online, TV Online, está no ar mais um programa Direito do Povo. O programa que tem a pretensão de esclarecer as dúvidas jurídicas do senhor e da senhora, ao vivo, bastando para isso que vocês façam essas perguntas, escrevendo as suas questões na mídia que estiverem usando para assistir o nosso programa, tá certo? Façam as questões jurídicas, ainda que você ache que essa questão é desimportante. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes um vizinho, um parente, um amigo fala, não segue com isso não, isso não vai dar em nada, não vale a pena e tudo mais. E essa questão fica martelando na cabeça de muita gente, não é? Então, para tirar isso da sua cabeça, faça a pergunta que a gente responde. Evidentemente, se a questão for muito difícil, a gente deixa para a semana seguinte para responder. Tá bom, minha gente? Então, muito obrigado por vocês estarem nos assistindo. E eu quero começar esse programa com uma questão que foi enviada por uma seguidora nossa que não quer ser identificada, que mandou essa questão durante a semana, e a questão é a seguinte: ela trabalha num lugar onde tem um cidadão lá trabalhando com ela, esse cidadão namora com uma funcionária da empresa, e ele, apesar de trabalhar, apesar de namorar com uma funcionária da empresa, que deve ser de outro setor, ele passa o dia perturbando e assediando essa nossa seguidora. Frases do tipo, eu te amo, eu quero sair com você, você é muito bonita, e daí para baixo, vamos dizer assim. E essa nossa seguidora, essa mulher está se sentindo muito incomodada e diz claramente o que ela pode fazer. E que ela só não pede a conta porque realmente ela precisa do emprego. Olha, minha gente, olha você que fez a pergunta. Não é só contigo que acontece isso acontece muitas vezes, todos os dias, em vários ambientes de trabalho. Pessoas que não têm o menor escrúpulo, que não têm senso de ridículo, acham que a mulher é apenas um objeto e acham, não sei porquê, que essa insistência, inclusive com palavras de baixo calão, é capaz realmente de convencer uma mulher qualquer, né? Como se a mulher fosse uma qualquer uma, tá certo? Que palavras de baixo calão, frases desse tipo, quero te ver nua, quero sair com você, você é uma delícia, eu amo você, tal, mesmo tendo uma namorada no mesmo trabalho. Ele acha que, proferindo esse tipo de frase, a mulher estaria tentada a, de fato, sair com ele, né? Neste caso, ela não esclareceu. Me parece que não é chefe, me parece que é apenas um colega de trabalho. A coisa complica bastante quando é um chefe de seção, um gerente qualquer, tal. O problema é que sempre é preciso de provas. Aliás, esse cidadão, deste caso, ela um dia falou, não, você para, senão eu vou contar para todo mundo, tal, eu vou denunciar. Ele falou, não, mas quero ver você ter prova, você precisa provar isso tudo. Quer dizer, ele tem a desfaçatez até de continuar fazendo isso na certeza de que ela não tem prova nenhuma. Então, aconselho você a dar um jeito de provar isso, não é? Peça emprestado uma câmerazinha. Hoje em dia tem câmerazinha muito pequenininha,
né, que é capaz de transmitir as imagens para o seu celular que estaria gravando, né? Enfim, encontre uma maneira de gravar esse cidadão fazendo esse tipo de proposta e te perturbando aí todos os dias. Grava um dia, grava 2 dias, grava 3 dias, no terceiro dia denuncia. Se for chefe, então melhor ainda, vai direto na empresa, vai direto no patrão, né? Começa aprovando, caso não queira ir na justiça, porque isso é complicado para você, é um processo extremamente desgastante, né? Começa falando, mesmo sem ter prova, falando com cuidado, evidente, para as pessoas que trabalham contigo, para outras mulheres, para ver se elas se solidarizam com você. Agora, se tiver alguma prova, mínima que seja, uma testemunha, se bem que esse tipo de pessoa jamais faria esse tipo de coisa na frente de outra pessoa, né? Mas consiga uma prova, aí sim, aí vá na delegacia da mulher, que com certeza vão dar um jeito nisso, vão abrir um inquérito policial. Isto é assédio, sério, assédio moral e assédio sexual, importunação sexual, inclusive, e esse cidadão vai responder um processo criminal e talvez aprenda a nunca mais fazer isso com ninguém. Tá certo? Espero ter respondido a sua pergunta, espero ter orientado você a contento e espero sinceramente que esse cidadão eventualmente esteja nos ouvindo, né? Quem sabe ele se toque e pare para pensar, fala, não, vou parar de fazer esse tipo de coisa porque senão eu vou me complicar. E complica mesmo, viu? Minha solidariedade a você e consiga uma prova. Faz de tudo para conseguir uma prova. Não faça como algumas mulheres fazem para induzir o homem a cair numa armadilha, ou seja, não muda o seu comportamento. Não seja mais receptiva, porque se você eventualmente se mostrar um pouquinho mais receptiva, ele vai perceber. Muitas vezes o prazer desse cidadão é apenas importunar. Não é nem sair com você, é mesmo importunar. Tá certo? Se sentir superior, se sentir macho, eu sei lá, né? E macho é a palavra, não é homem, né? É macho, que é coisa de animal mesmo. Tá bom? Espero ter respondido aí. Camila Souza, boa noite, doutor Paulo. Adoro sua programação, sempre assuntos muito bons. Beijos de Itapecerica da Serra. Obrigado, Camila. Bom te ver aqui de novo, viu? É vizinha nossa, né? Emanuela Bittencourt. Boa noite, doutor Paulo. Muito boa sua resposta a respeito dessa situação. Beijo de Taboão da Serra. Obrigado, viu, Emanuela? Muito legal isso. Saber que... Zefinha Ferreira. Boa noite a todos da TV Online. Estou assistindo do Ceará. Ô, Zefinha, que legal, que bom. Olha, Zefinha, hoje aqui em São Paulo está uma temperatura típica aí do Ceará, viu? Lúcia Muso, boa noite, doutor Paulo. Ótimo esclarecimento. Abraço a todos. TV Atuva Online. Muito obrigado, Lúcia. Bom te ver por aqui novamente. Então, eu queria abordar um assunto que está aí acontecendo nesse exato momento. O que tem acontecido? Eu prometi a semana passada dar continuidade a uma falação que eu fiz sobre o julgamento do Supremo, que o Supremo Tribunal Federal está fazendo sobre a quantidade mínima ou máxima de um usuário de droga, especialmente a maconha, para que ele seja considerado usuário e não traficante. Pelo que tudo indica, o Supremo Tribunal Federal vai fechar a questão em 60 gramas de maconha. Até 60 gramas de maconha, a pessoa que for pega até 60 gramas vai ser considerado usuário e não traficante.
Muito bem. Ocorre que o nosso digníssimo, muitíssimo presidente do Senado, que é advogado e parece que não tem vergonha na cara, resolveu reunir toda a bancada do Centrão, especialmente os deputados que são do Centrão, ou seja, eles não são nem pró-governo, nem contra-governo, eles são a favor do dinheiro, né? Pagando, eles votam a favor. Acontece que tem um grande pessoal lá do Senado Federal, são senadores do Centrão, que querem porque querem fazer uma lei ou promulgar uma lei qualquer que isente de responsabilidade o ex-presidente Bolsonaro pela maluquice que ele aparentemente promoveu em tentar dar um golpe nesse país e derrubar, anular a eleição e se tornar presidente ditador do país, né? Então, há uma ideia fixa, ou de uma anistia, como o próprio Bolsonaro sugeriu, naquele domingo em que ele fez uma manifestação aqui em São Paulo, ou uma lei que o isente de responsabilidade. Tá certo? E esse povo, então, por via de pressão, para pressionar o Supremo Tribunal Federal, inventou uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional para derrubar essa ideia do Supremo Tribunal Federal. E teve até um senador que hoje declarou publicamente o seguinte: então quer dizer que se um usuário for pego com 60 gramas de maconha, uma balança, ele vai ser considerado usuário? É claro que não, bobão. Né? Tudo tem um inquérito, tudo tem a percepção policial. Tá certo? O problema todo, gente, é assim. Não pode o usuário de maconha ou usuário de qualquer droga, ou viciado em droga, ser tratado como traficante. Não pode acontecer isso. Isso atrasa a vida do policial. Isso causa mais problemas ainda para o usuário de droga. E o Brasil não pode ficar na contramão do mundo inteiro. Repito, do mundo inteiro. O mundo ocidental inteiro. Não é? Com exceção de raríssimos do mundo ocidental, países islâmicos, onde qualquer usuário de droga é crime, até com pena de morte, não é? Mas isso são países islâmicos do Oriente, da Oceania, enfim, são países com costumes diferentes. Mas o mundo, os países europeus, os países americanos, a América do Sul, América do Norte, né, as Américas em geral, é consenso, é unânime, de que há um limite mínimo e há uma diferença brutal entre o usuário de droga e o traficante de droga. O Brasil não pode entrar nessa contramão, gente. É muito atraso de vida, é um atraso cultural sem fim. Será que esses senadores são senadores da República? Eles vão ficar por lá 8 anos. Como é que pode a gente aguentar esse atraso de vida, esse pensamento pequenininho, esse universo muito pequeno, esse pensamento chauvinista, torpe, pequeno, que denota nada mais, nada menos do que pouca cultura, muito pouca cultura. Há vários senadores que eu tenho notícia que foram eleitos senadores e são analfabetos funcionais. Sabe o que é analfabeto funcional? Aquele que sabe assinar o nome e lê muito de forma capenga. Então, ele sabe assinar o nome, ele diz que sabe ler e escrever. Esse é analfabeto funcional. E se puser um copo na frente dele, não faz um O. Se pedir para escrever rapidamente o seu próprio nome, ele vai errar, com certeza. É desse povo que a gente está falando.
E eles se autodenominam centrão, eles se autodenominam vigilantes da moralidade, da religiosidade. Tudo para eles é Deus não quer. Será? Será? É preciso que o país, que o Brasil, e principalmente os nossos políticos que estão no Congresso Nacional, que leiam a história do Brasil, que se inteirem da verdadeira vontade popular. O povo brasileiro não pensa como vocês, não pensa com esse atraso todo, não. Né? Eu garanto que se o filho de vocês, Deus queira que não, mas se o filho de vocês se tornar um usuário de droga, seja que droga for, vocês vão pensar diferente, porque aí dói na própria casa. É terrível. Quantos dos senhores não têm viciados em bebida? É a mesma coisa. Bebida é até pior. Cigarro é pior. Vocês sabiam que é mais difícil largar o cigarro do que largar uma cocaína? É verdade. Está provado cientificamente. Vocês sabiam também que também é provado cientificamente que maconha não vicia. O viciado em maconha, ele se diz viciado em maconha por razões psicológicas, de ansiedade ou de depressão, seja lá o que for. Mas quimicamente, ele não é viciado. Tá certo? Então tenham bom senso. E, por favor, não façam isso que vocês estão fazendo. Stephanie Pereira, aqui em Porto, não perdemos uma programação, Dr. Paulo. Muito obrigado, Stephanie. Aí em Porto, está meio friozinho aí, que inveja. Roberto Ferreira, meu patrão. Atenção, vou mudar a voz para ler a mensagem aqui. Boa noite, meu amigo e irmão Dr. Paulo Bonadies. Muito bom esclarecimento a respeito do uso de droga. Parabéns e abraço. Muito obrigado, patrão. É bom saber que você acompanha a gente aqui ao vivo também, né? Mas então, gente, a droga, sem dúvida, é um cancro social. Isso eu não tenho a menor dúvida. Eu morro de dó das pessoas que ficam lá na Cracolândia. As pessoas reclamam porque eles sujam a cidade, porque eles botam medo nos transeuntes. Uma rua muito famosa aqui em São Paulo, a Santa Efigênia, especializada em produtos eletrônicos, está praticamente com quase todas as lojas fechadas, por causa da tal da Cracolândia. Pessoas estão vendendo as suas propriedades na Cracolândia. E toda vez que há uma reclamação no governo, o que o governo faz? Sem dúvida, medidas erradas. Eu não quero entrar no mérito e na discussão de qual medida seria boa, mas me parece que o que eles fazem? Eles mandam a polícia vai lá, dá um monte de cacetada, prende um monte de gente, eles simplesmente saem de uma rua e vão para outra. Por que a polícia não faz um trabalho sério e não prende quem está traficando, quem está fornecendo as drogas para esses usuários dentro da Cracolândia? Isto, com planejamento sério, resolveria o problema? Não, porque você prende um traficante, vem outro. Mas de tanto prender, talvez eles mudem o ponto. Talvez despertem o povo. Tem gente na Cracolândia que não vê a família há meses. Que a família acha até que está morta. Ou então, a Prefeitura de São Paulo, ou o Governo do Estado, ou seja quem for, promulga uma lei, uma medida autorizando, né, funcionários da Prefeitura, da Secretaria de Saúde Municipal, pegar e internar essa pessoa à força. Adianta? Não adianta. A internação compulsória não adianta nada. Tenta melhorar o alcoolismo de um alcoólatra, internando ele à força, obrigando ele a ser internado, obrigando ele a se internar. Vai adiantar? Não vai adiantar. A primeira coisa que precisa é o usuário tomar consciência de que ou ele para ou ele morre.
É simples assim. Enquanto ele não tomar essa consciência, ele não vai parar de usar droga. São muitos os exemplos que a gente vê em reportagens de TV e até de presidente de ONGs. Eu conheço um presidente de uma ONG que passou, se não me falha a memória, 1 ano e meio ou 2 dentro da Cracolândia, como viciado. E ele percebeu que ele estava nas últimas, ele percebeu que ia morrer. Ele já não tinha mais nada, ele não tinha dinheiro, ele não tinha família, ele perdeu a esposa, ele perdeu o filho, ele perdeu casa, ele perdeu o carro, ele tinha emprego bom, perdeu tudo, perdeu dignidade, perdeu personalidade, perdeu tudo. Ele acordou. Eu vou morrer. Ele conseguiu se livrar das drogas, claro, com ajuda, com internação pública mesmo. Mas ele foi voluntariamente para um lugar onde ele lá não conseguiria ser usuário de droga. Ele saiu de lá, bem. Ele fundou uma ONG, porque afinal é um cara estudado, é um cara que tem faculdade, que já foi gerente de uma grande empresa. Não é? Ele fundou uma ONG para ajudar pessoas que estejam na mesma situação que ele esteve durante um longo período, um longo e traumático período da sua vida. Não é? Então, é assim, é preciso que as autoridades tomem consciência do perigo real das drogas, não é? Das drogas que matam, as drogas que viciam, e o tráfico de entorpecente. Agora, não é com a imbecilidade de proibir qualquer grama de droga no bolso do usuário e prender o fulano. Prender o fulano. E o que é pior, botar isso na Constituição. É como botar um carimbo na Constituição, dizendo para o mundo inteiro que nós brasileiros somos atrasados, que nós brasileiros estamos na contramão da história, que nós brasileiros, que nos orgulhamos de usar iPhone de 15 mil reais, pensamos como um cidadão da Idade Média. Maconha, gente, maconha. Não sei se vocês sabem a história da maconha, mas eu vou contar aqui. Sabe por que a maconha foi proibida primeiro nos Estados Unidos, depois no mundo inteiro? Por causa de dinheiro, e eu explico. Por causa da indústria francesa que inventou o pano sintético, isso mesmo, a lycra, a famosa lycra, não é? Essa indústria francesa que inventou o tecido sintético, a lycra, com preço bom, não é? Precisava tirar da frente dela a grande concorrente. A grande concorrente era a indústria do pano barato. E o pano barato não era feito de algodão ou de seda, era feito de cânhamo. Cânhamo nada mais é do que a fibra da cannabis, que é a planta que contém o THC, também chamada de maconha. Há 2 tipos, a cannabis sativa e a cannabis índica. As duas eram plantadas em larga escala nos Estados Unidos, para com a fibra dela fazer o pano, que era o pano barato das roupas dos operários, das roupas das pessoas pobres. Lembram-se da expressão a chita? Lembram-se da expressão jeans? Não é? Jeans não é o jeans como a gente conhece hoje. Era o jean que na minha época, quando era pequeno, chamava rancheiro. Pano rancheiro, calça rancheiro. Era um jeans grosso, parece uma lona. Lona de caminhão era feita com esse cânhamo. Vela de navio era feita com esse cânhamo. Macacão de operário era feita com esse cânhamo. Uniformes de trabalhadores eram feitos com esse cânhamo, que era muito mais barato do que algodão, a seda. Infinitamente mais barato que a seda, diga-se de passagem. Não é? Aí a Dupont,
inventou, lá na França, esse pano sintético. Para piorar, o que aconteceu? A filha do dono da Dulorem noivou e casou, acabou casando com a filha do presidente dos Estados Unidos. Olha que coisa interessante. E, evidentemente, não é, o presidente dos Estados Unidos da época, não é, sogro orgulhoso da fortuna da nora que vinha aí para a família dele, passou a fazer uma campanha sistemática contra o cânhamo, contra a maconha. Porque os operários que plantavam o cânhamo e que trabalhavam na indústria, eles usavam a maconha, eles fumavam a maconha. Às vezes para enganar a fome, às vezes para diversão. É como se fosse uma cachaça, não é? Aqui no Brasil, no começo do século XX, aqui no Brasil até os anos 30, quase 40, quando começou essa campanha lá nos Estados Unidos contra a maconha era vendida aqui. Já feito cigarro, chamavam-se cigarrinhos da Índia. Cigarros da Índia. E sabe para que eles eram vendidos? Eles eram recomendados para quem tivesse asma, bronquite ou tuberculose. Sabiam disso? Pois é. Era comum. Era vendido. Não tinha esse comércio paralelo. Ninguém morria por causa de maconha. Exagero? Tinha exagero? Tinha exagero. Lógico que tinha exagero. Todo lugar, para qualquer tipo de droga, há o viciado. Há a figura do viciado. Agora, você proíbe uma droga, você fomenta o tráfico. Fomentando o tráfico, você fomenta a criminalidade. Fomentando a criminalidade, você aumenta o usuário de droga. Porque a oferta passa a ser mais. A oferta passa a ser muito mais generosa do que a procura. Isto acontece sempre que uma droga é proibida. É uma questão lógica, é uma questão histórica, é uma questão de estudar a história do mundo, a história do Brasil, viu? Bobões, senadores, bobões, incultos, ignorantes, analfabetos funcionais, retrógrados, não é? Malu Guimarães, Parque Paraíso, divulgando esta programação onde as dúvidas são esclarecidas. Muito obrigado, Malu. Vicky, boa noite, Dr. Paulo. Saúdo a vocês da TV Online. Muito obrigado, Vicky. Abraço para você aí no Chile. Então, gente, é assim. Vamos pensar direitinho, né? Vamos tomar vergonha na cara. E eu digo vamos, porque não é só o senador que precisa tomar vergonha na cara, é o eleitor brasileiro que precisa tomar vergonha na cara. E parar de votar em quem um boçal qualquer da televisão, só porque tem dinheiro, ou só porque é pastor, ou só porque é padre, fala, vamos votar no fulano. Não é? É um absurdo isso. Bom, gente, eu já estou reclamando demais, já estou falando aqui demais. E o pessoal do estúdio aqui já está me enlouquecendo aqui na orelha, no ponto, pedindo para eu fazer o nosso comercial. E, de fato, a TV precisa, não é? Precisa faturar. Então, até daqui a pouquinho, se Deus quiser. Nós da Clínica Mesodonto estamos aqui para te atender da melhor forma. Estamos há 35 anos no mercado. Atuamos em todas as áreas, pediatria, endodontia, fazemos clareamento, restaurações, implantes. Todas as suas necessidades vão ser atendidas aqui, com um tratamento humanizado, diferenciado, com conforto. Temos o diferencial de fazer cirurgias a laser, que não tem sangramento nem corte e uma recuperação muito mais rápida. Fazemos ortodontia com sistema Invisalign, fazemos frenectomias em bebês, todo tipo de tratamento que a sua necessidade requer.
Temos 2 unidades, em São Paulo e na Granja Viana. Vem para Mesodonto. Em Moema, materiais para construção. Na Avenida Elias Yasbeck, número 1240, em Budas Artes Centro. Estamos aqui na Casa Elegância Imóveis com o melhor custo-benefício. Vem! Estamos aqui de volta. Bom, enquanto não chegam mais perguntas, eu queria também falar de um outro assunto que tem rolado aí de 2 dias para cá. Só para continuar a dar para vocês um retrato da qualidade dos nossos políticos. E por que eu falo que tem um grupo no Congresso Nacional que só pensa em dinheiro? É simples. O exemplo está dado, não é? Aqui no Brasil tem o partido que na última eleição tornou-se o maior partido do país. Estou falando em qualidade, estou falando em quantidade, que é o União Brasil. O União Brasil ele tem o maior número de representantes no Congresso. E por isso, neste ano eleitoral, ele vai receber uma verba eleitoral de 500 milhões de reais, ou meio bilhão de real, né? É dinheiro à beça. E o que aconteceu? Houve uma votação interna no partido e foi eleito um novo presidente. Saiu Lira, desculpa, não é Lira, não, eu esqueci o nome dele, desculpe, não é o Lira, não. Saiu o antigo presidente e entrou um novo presidente. Esse antigo presidente, que tem que sair agora, tem que pegar o cargo dele agora em abril, mandou queimar a casa do adversário dele, que ganhou a presidência do partido. Mandou queimar a casa de praia do fulano. No mesmo condomínio onde ele próprio tem casa. E o que é pior, ele gravou, isso mesmo, ele gravou uma ameaça ao fulano e à família dele. Não é? Isso é gravíssimo, ameaça pública. Jurou de morte o cidadão. Queimou a casa dele, é óbvio. Ele não disse eu queimei a casa, ele fez ameaça contra o fulano. Agora, não pensem vocês que os dois são bonzinhos, não. Aqui não tem menino bom nessa história, viu? Ocorre que ambos, um é muito mais velho, não é? O outro é bem mais novo. Esse outro, bem mais novo, era um advogado lá em Recife. E esse advogado em Recife, muito talentoso, ele conseguiu resolver um grande problema tributário lá, ele deu uma solução criativa para um grande problema de uma grande empresa que era desse cidadão aí, do grupo desse cidadão. E esse fulano mais velho meio que adotou esse advogado. E os dois ficaram muito amigos. Sócios. Né? Chegaram a compartilhar apartamentos no mesmo hotel. Esse cidadão, presidente que perdeu as eleições, é dono de hotéis. Ele é dono de um hotel aqui em São Paulo. E eles viveram um longo período, cada qual com a sua família, morando aqui em São Paulo. Vizinhos. Chegaram a morar junto, isso mesmo, chegaram a morar junto os dois. E se desentenderam. Muito provavelmente o mais velho achou que era uma traição do mais novo tomar o lugar dele. E ameaçou o fulano de morte. E tá um bafafá danado, né? O Ronaldo Caiado, que é desse partido, e se não me falha a memória, é governador de Goiás, ele chamou o fulano de assassino. Olha a que ponto chega. Tudo isso por quê? Com a preocupação de perder
a caneta e a gaveta, o controle, o cofre do partido, que vai receber no ano eleitoral R$500 bilhão. Não é? É muito dinheiro. É claro que com essa montanha de dinheiro, esse partido tem tudo para se tornar cada vez maior. Porque com essa montanha de dinheiro você financia um monte de campanha. Claro. E vocês sabem, quem parte e reparte acaba ficando sempre com a maior parte, né? Então, essa é a qualidade dos políticos a que eu me referi agora há pouco. E deixo aqui eu fazer um parênteses. Eu não estou generalizando, não. Eu não estou dizendo que todos os políticos são assim, não, porque não são. Tem gente muito boa lá. O problema é que essa gente muito boa acaba não tendo voz ativa. Porque os muito ruins hoje são maiorias. Os muitos incultos, né, são maioria. Formam um grupo independentemente do partido. Eles estão enjaulando o governo federal. Veja, eu não estou falando aqui do governo Lula. Isso começou com o governo Bolsonaro, inclusive. Quem está dando as rédeas no país é o Congresso Nacional. Traves Stana. Boa noite, doutor Paulo. Os presidentes acarretam muito comportamento irreconhecível. É verdade, Traves. É verdade. Você usou de eufemismo aí, né? Porque comportamento irreconhecível é um eufemismo, é ser bastante delicado. Bruno De Lúcio, grande apresentador aqui, né, do Jornal da TV online, né? Boa noite, doutor Paulo. No caso de uma lei federal, um governador pode não acatar a lei determinada? Não. Não, Bruno. Existe uma hierarquia legal. Se a lei é federal, primeiro, todos devem respeito à lei. Né? Do presidente da República ao cidadão que está em situação de rua. Todos devem obediência à lei e nem podem alegar ignorância à lei. Ou seja, eu não sabia que isso era lei. Não, não pode. Tá? Então, mesmo a lei sendo estadual, o próprio governador tem que seguir. Uma lei federal é feita para todos os brasileiros. Algumas leis estaduais servem para os cidadãos daquele estado. Agora, normalmente as leis comportamentais, que têm a ver com o comportamento das pessoas, essas leis são federais e atingem todos os brasileiros. Porque se o Estado promulgar uma lei, digamos, comportamental, ele está se imiscuindo, interferindo na competência nacional. Porque, em regra, quem dita comportamento, se pode ou se não pode, é a Constituição. A lei federal também, mas dentro dos limites estabelecidos pela federal, pela Constituição Federal. Né? A lei é uma coisa assim, bonita e ao mesmo tempo muitas vezes retrógrada, né? Porque eu disse aqui uma vez e vou repetir. A maior aspiração da ciência do direito é ser espelho autêntico da cultura de uma nação. Isso significa o seguinte, que o direito ele tem a pretensão de, através da lei, expressar, atender os reclamos populares, ou seja, o costume popular. Costume popular tem a ver com comportamento. Agora, não se pode proibir qualquer comportamento. Não é assim. Por quê? Porque a Constituição Federal tem lá no seu artigo 5º os direitos fundamentais do homem.
Então, se a lei federal comportamental não comprometer a liberdade individual do cidadão, que é sagrada, que é uma cláusula pétrea na Constituição, e o que quer dizer cláusula pétrea? Aquilo que não pode ser alterado. O artigo 5º da Constituição, que tem lá 80 incisos, um monte de coisa lá, é o que fala do habeas corpus, é o que fala do mandado de segurança, é o que fala que ninguém pode ser processado ou julgado sem lei anterior que define o crime, que todos têm direito a um julgamento justo, que todos têm direito a um advogado do Estado, se não tiver dinheiro para pagar, né? Direito de ir e vir, enfim, direito à vida, né? Direito ao credo. O brasileiro tem liberdade de acreditar na religião que quiser. O Brasil é um Estado laico. O Brasil não é um Estado católico, ou evangélico, ou espírita. Não é? O Brasil, ele aceita qualquer religião. Nenhuma religião é proibida, nenhum comportamento, em tese, é proibido. Né? Então o governador tem que seguir a lei, sim. Qualquer lei que seja. Qualquer que seja a lei. É o que parece, não entendia o nosso digníssimo ex-presidente Bolsonaro. Ele não estava nem aí para a lei. A lei se aplicava a qualquer cidadão brasileiro, menos a ele. Não é? Por quê? Porque ele era presidente da República, achava que estava acima. A lei não está. Ele também está sujeito à lei. É assim. Então, como eu estava falando, gente, voltando um pouco ao assunto que eu estava mencionando aqui. Tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Lula, o governo Bolsonaro passou todo o período dele enjaulado. É assim. Os deputados e senadores se uniram, esse tal de Centrão, e diziam assim, olha, para aceitar essa medida provisória, para aceitar isso que o governo quer fazer, nós queremos verba. Queremos que o governo libere verba para a gente fazer as emendas, as famosas emendas parlamentares. O que são emendas parlamentares? Dinheiro, né, para um deputado ou para um senador, claro, para o local onde, digamos, um deputado foi eleito por uma determinada região do estado de Alagoas. Então, ele quer uma emenda parlamentar para fazer uma obra gigantesca lá na região que o elegeu. Vai atender os anseios da população que o levou a ser deputado. Isso está errado? Não, de forma alguma. Isso está corretíssimo. O problema, a gente sabe qual é. Ele quer uma emenda que libere uma verba, digamos, de 100 milhões de reais. Aí chega lá nos prefeitos da região que o elegeu e fala assim, olha, nós temos aqui 100 milhões de reais, é a verba. Eu dou para você 100 milhões, agora você devolve para mim 20, porque afinal fui eu que consegui esses 100 milhões para você, viu, prefeito? Eu tenho direito a 20 desses 100 milhões. É assim que funciona. E o Congresso Nacional está funcionando assim desde o Bolsonaro. Está assim com o Bolsonaro, está assim com o Lula, né? E o que é pior ainda, existe um pedaço dessa verba do Congresso Nacional que foi chamado de orçamento secreto. Olha só, dinheiro público através de orçamento secreto. O que consiste esse orçamento secreto? Uma dinheirama na mão do presidente da Câmara dos Deputados, para ele fazer o que quiser, ou seja, para ele liberar as emendas para os deputados que ele escolher, sem dar qualquer satisfação. Não é? Então, se tiver uma verba, uma emenda parlamentar de um deputado amigo dele, né, para colocar, sei lá,
iluminação, luz de Natal no município X, e um outro pedido de um outro deputado que não é amiguinho dele, para comprar máquina de raio-x para um hospital que não tem, para um posto de saúde que está com raio-x, a máquina de raio-x quebrada e não tem dinheiro para comprar outra, ele vai dar essa verba, não para o hospital que precisa de um raio-x, mas vai dar para a verba para o amiguinho dele botar luz verde de Natal no município dele. E claro, se a luz custar R$1, evidentemente, não é? O município vai comprar por R$1.000 a lâmpada. É por aí o negócio. Tá certo? É assim que está funcionando o nosso Congresso Nacional. Por isso que eu digo, é preciso que nós brasileiros prestemos muita atenção, não é? Nas pessoas em que a gente vai eleger como nossos representantes. Não se esqueçam, nós estamos num ano político. A própria TV online vai lançar aí, muito provavelmente, nós estamos ainda na prancheta, né? Bolando um programa aí específico para que os cidadãos de determinados municípios conheçam os candidatos a vereadores. Para não votar no Zezinho da padaria ou no Joaquim da borracharia, porque ele é conhecido no bairro. Só porque é um cara bacana, porque é um cara conhecido, por falta de opção. Enquanto no mesmo bairro, uma pessoa que talvez não seja tão conhecida pela comunidade, é lá um professor que tem ideias avançadas, projetos sérios para o município, para saneamento básico, para educação municipal, não é? Então, chega de eleger o fulano que é bonitinho ou é simpático porque é o dono da padaria, né? Então, nós temos aí um projeto que talvez venha auxiliar bastante os eleitores do município, para que nós, brasileiros, consigamos, de fato, eleger quem tem boa intenção, quem que realmente é político, porque deseja melhorar o seu país, o seu estado, o seu município, né? E eu não estou falando aqui de uma propaganda política gratuita, não. Aquela em que o fulano fica 10 segundos no ar. Eu sou... O fulano consegue, não dá tempo nem de falar o nome dele inteiro. Aí ele tem que inventar uma graça qualquer, né? Que foi assim com aquele palhaço lá, o palhaço no bom sentido, na profissão. Tiririca. Tiririca se elegeu como? Fazendo graça. Né? Ele se vestia como palhaço, fazia uma graça, conseguiu o voto à beça. Por quê? O brasileiro votou nele porque achou ele engraçado. Ou por falta de opção, ou por falta de conhecer os candidatos sérios. Nós da TV estamos desenvolvendo um projeto para possibilitar ao cidadão conhecer, de fato, os seus candidatos a vereador, né? Os seus candidatos a prefeito. Quais os projetos do seu candidato a vereador? O que ele pensa do município? O que ele pensa não só do bairro onde ele mora, mas do município como um todo. Será que ele conhece qual a região mais carente do município? Será que ele sabe quantas escolas municipais a cidade dele tem? Será que ele sabe quantas creches a cidade dele possui? Será que ele sabe se o transporte coletivo ou o transporte escolar daquele município atende de fato toda a sua população? As crianças das famílias que precisam trabalhar, passar o dia trabalhando, de fato tem creche? Essas creches são perto da residência das crianças que precisam ter creche? Muitas vezes, na grande maioria das vezes, o candidato a vereador, porque é o Zezinho
da borracharia, ou porque é o Joãozinho da padaria, ou o Fernando da farmácia, não sabe nem o que é isso. Ele quer ser vereador. Porque um amigo dele, que é do partido, pediu para ele ser vereador. Isso para não falar da Dona Maria, que é convidada a ser candidata a vereadora porque o partido precisa ter mulher candidata. E ela aparece com o nome dela lá, e o partido não dá um tostão para ela fazer campanha. Aí vai dizer, não foi eleita, que pena, mas não fez nem campanha. Mas o partido cumpriu a cota dele, que o partido é obrigado a ter uma cota de candidatas mulheres. Você conhece a candidata a vereadora do teu município? Não é? Então, enfim, nós estamos aí desenvolvendo um projeto, quer dizer, nós não, a TV, né, a Cidade Ativa Online está desenvolvendo aí um projeto, vamos ver se dá certo, quem sabe a gente consegue auxiliar, né, o cidadão brasileiro a escolher melhor seus candidatos, não é? Então, gente, é isso. Foi muito gostoso ter a companhia de vocês esse tempo todo. Nosso programa está chegando ao fim. A semana que vem estaremos novamente no ar, se Deus quiser. Até lá, um grande abraço. Fiquem bem com os seus. Até a semana que vem, se Deus quiser. Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Meu nome é Paulo Bonadias, eu sou advogado militante há 43 anos. A grande maioria tem muito pouco. São muitas as questões. Se pode registrar o filho em nome só da mãe. Essa burocracia aqui no Brasil tem que terminar. A Hora do Sucesso. E meu amor é imenso. Já pra falar de amor. Olá pessoal do Japão Show. Estamos trazendo o Japão mais perto de vocês. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai itashimasu. Então vem, eu tô apaixonado, eu tô desesperado, pensando em você. Somos Mais Angola, seu povo, sua cultura, só aqui na Cidade Ativa Online. Well, it's one to the preacher. Let me say hi do. Leave me. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico que tô grávida de novo. Nós estamos abandonados. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem dois donos que morre de fome. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o mar.
Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.